Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje um vídeo especial que eu vou fazer e vou falar sobre o liberalismo e decidi fazer este vídeo porque tenho visto aí muita confusão, tanto nas televisões como nas redes sociais e decidi então fazer este vídeo e também fazer um vídeo dizendo porque eu não sou liberal. E de facto eu não sou liberal e até oponho-me ao liberalismo progressista, que eu já vou explicar o que é. Então este vídeo é para explicar o porquê que eu não sou liberal e também o que é o liberalismo progressista. Mas antes, vamos fazer uma pequena introdução histórica sobre o que é que entendemos por liberalismo, porque vejo que há aqui uma grande confusão dos próprios políticos, muitas vezes, e também de muita gente que fala por aí, analistas, comentadores, especialistas, alguma gente na internet também, e vejo aí muita confusão e resolvi então fazer isto para podermos perceber, entender o que é o liberalismo. Aqui estou a falar de liberalismo político, que também inclui o domínio económico. Portanto, não tem a ver com o outro vídeo que eu fiz sobre teologia liberal. Então, vamos fazer uma pequena cartografia, digamos assim, histórica sobre o liberalismo. O liberalismo é uma corrente política e moral baseado na liberdade, no consentimento dos governados pela igualdade perante a lei. Portanto, eu estou aqui a dar as definições, que são as definições conceituais, não é? As definições que se convencionou e que estão, portanto, digamos assim, no domínio e alcance, em termos de pesquisa, de toda a gente, não é? Então, os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da compreensão desses princípios, mas, em geral, apoiam ideias como um governo limitado em seus poderes, defendem direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, têm uma visão do livre mercado, uma certa visão da democracia, defendem uma visão secularista da sociedade e depois defendem uma série de, digamos assim, de visões ou cosmovisões conhecidas como as cosmovisões LGBTistas, da ideologia de géneros, igualdade racial, internacionalismo, ideias em termos de cosmopolitismo, liberdade de expressão, liberdade de empresa, liberdade religiosa, por aí fora. Pronto, isto é normalmente o que está no amago do liberalismo. Mas o problema que se põe aqui é que há vários, dentro do liberalismo, há vários tipos de liberalismos. E pode-se dizer, em termos históricos, que temos aqui pelo menos 5 grandes evoluções, 5 grandes representações históricas do liberalismo. Temos primeiro o liberalismo clássico, que na história das ideias, dentro da ciência política, começa com as ideias de Benjamin Constant. Portanto, são as ideias clássicas, Benjamin Constant, e depois temos outros autores. Adam Smith, acaba por ser também um ideólogo clássico. Alexis de Tocqueville, o próprio René de Chateaubriand. São ideias que começam em França. Portanto, começam aí finais de 17, princípios de 18, em conjunto com os filósofos das luzes. Portanto, até aqui estamos entendidos, portanto, o liberalismo clássico. Depois temos uma evolução deste liberalismo clássico, não é? Que depois se vai estender por todo o século XIX e que vai evoluir para o neoliberalismo no século XX. Neoliberalismo, que são as famosas escolas austríacas e de Chicago também mais tarde, que vão então ter alguns autores bastante conhecidos, não é? Friedrich Hayek, por aí fora, depois chegando até Milton Friedman e por aí fora, esses autores que ainda pertencem ao chamado neoliberalismo, que teve 2 fases. A primeira fase, a escola austríaca e outras escolas, e depois também a fase final com a escola de Chicago e
Milton Friedman e por aí fora. Depois temos o liberalismo libertário ou anarcocapitalista, ou seja, aquilo que nós chamamos o libertarianismo, que é uma evolução do neoliberalismo, das ideias iniciais de Frederick Hayek e que depois vão evoluir para o libertarianismo, que hoje é bastante representado em alguns setores nos Estados Unidos da América. Há quem diga que o Elon Musk, dizem eles, eu não acho nada isso, mas que vem ou que teria aderido a essas ideias, que são ideias libertarianas. Há muitos autores, não vou agora falar disso, porque não é isto que eu quero hoje aqui falar. Mas quem quiser estudar e aprofundar, pode aprofundar. E por fim, temos a evolução do liberalismo completamente à esquerda, que é isto que é preciso reter, e é isto que vamos falar, e é isto que está aqui, o liberalismo progressista, que é um liberalismo, portanto, é um liberalismo progressista ou pós-moderno. Há duas maneiras de definir esse liberalismo. Ou a gente chama liberalismo progressista, que é aqui este pequeno cartaz que eu tenho aqui, ou há quem chame liberalismo pós-moderno. E esse quinto movimento já nada praticamente tem a ver com o primeiro. Portanto, eu vou fazer aqui o resumo dos 5. Liberalismo clássico, neoliberalismo, e esqueci-me de um, meus amigos, peço imensa desculpa, o liberalismo social, que teve algum impacto no finais do século XIX e princípios finais do século XVIII, e princípios do século XIX, mas depois não teve evolução. Portanto, os 5 são liberalismo clássico, neoliberalismo, liberalismo social, libertarianismo ou anarcocapitalismo, o liberalismo libertário e, por fim, o liberalismo progressista ou pós-moderno, que é aquilo que eu hoje quero falar. Portanto, vamos esquecer os outros todos, apenas vamos pensar que tudo isto começa, como eu disse, no século finais do XVII, princípios do XVIII, com o liberalismo clássico e principalmente com as ideias iniciantes, digamos assim, de Benjamin Constant, em França. Dito isto, vamos agora ver o que nos interessa. O que é o liberalismo progressista ou liberalismo pós-moderno? Em primeiro lugar, é aquele que é mais difundido nos tempos modernos, pós-modernos, na nossa época, século XXI. Que, a meu ver, muito mal, foi denominado, por demoliberalismo nos manuais escolares. Aqueles manuais que nós temos, ainda hoje temos no ensino secundário e no ensino académico, nós muitas vezes vemos a palavra demoliberalismo. Porque a maior parte destes autores acham que é uma definição que fica melhor do que liberalismo progressista. Mas está errado. De demoliberalismo não tem nada, porque demo, que vem da palavra democracia, não é? Não tem absolutamente nada a ver com liberalismo. Eu vou explicar já porquê. Nesse liberalismo progressista, que de democrático não tem absolutamente nada. Segundo, vamos agora então aos pontos. Porque eu não sou liberal. Porque eu não sou liberal. Temos, em primeiro lugar, de perguntar porquê é que os liberais rejeitam o protecionismo. Porquê que eu estou a falar disso? Porque tem-se falado muito disso ultimamente com as políticas de Donald Trump e com a administração de Donald Trump, tem-se falado muito nisto. Então eu vou falar sobre isto. Mas nós do que é que falamos, e tenho de falar sobre isso, meus amigos. Do que é que nós falamos quando falamos em protecionismo? Bom, mais uma vez, eu tenho de dizer esta palavra que tem sido deturpada e que tem sido sempre conotada em termos pejorativos, ou seja, é uma palavra negativa para toda esta gente. Para todos esses analistas, comentadores, especialistas, que sempre que falam em medidas protecionistas, pivôs que entrevistam políticos, agora nos debates, que muitas vezes, você é protecionismo, você é protecionista, como se o protecionismo fosse alguma coisa de errado, fosse alguma coisa de, como eu disse, pejorativo, fosse um termo pejorativo, um termo negativo, um termo que é sinal que é alguma coisa
que é alguma coisa de mal. Não. Atenção, eu vou explicar isso. O protecionismo é apenas uma defesa dos mercados. Justamente aquilo que é chamado os mercados sem freios, que muitas vezes os liberais progressistas gostam tanto, ou seja, e que condenam tanto o protecionismo, é apenas um mecanismo de proteção quando as coisas ficam fora do controle. Então temos de perguntar-nos se há entre as nações e entre os grandes grupos económicos algum tipo de padrão ou medida para que os ricos dos países pobres não fiquem mais ricos e os pobres dos países ricos não fiquem mais pobres. Temos de nos perguntar, tem que haver um padrão. E este padrão não se trata de protecionismo, meus amigos. Trata-se de voltar para um espírito de mercado justo, equilibrado e, sobretudo, regulado. Regulado, eu vou utilizar aqui esta palavra. Ou seja, é a possibilidade de troca entre as nações estas que têm níveis diferentes de poder económico. No seu PIB, por exemplo, que são chamadas economias desiguais. E é por isso que tem que haver estes padrões. E estes padrões são os padrões que se pode chamar de proteção. É uma proteção que as nações têm de ter. Estão a entender até agora o que eu estou a querer dizer? E porquê que eu estou a referir isso? Que tem muito a ver aqui com o liberalismo progressista. Meus amigos, se pusermos no mesmo nível os países em que as empresas pagam, por exemplo, um balde de arroz aos seus funcionários, aos seus empregados, por exemplo, na Ásia, que muitas vezes nem sequer são pagos de forma como no Ocidente, não é? Com um ordenado normal, não é? Como um funcionário ou como um empregado tem que ser pago. Muitas vezes recebem um baldezito de arroz, têm um canto para dormir. E como nós podemos fazer, por exemplo, contra isso? Como é que se pode comparar países, e são muitos países na Ásia com esta situação, comparando com os países da Europa que têm um sistema de segurança social muito mais alto, onde podemos ver um assistencialismo muito mais alto e também, se formos a ver, também salários muito mais altos. Então, se de um lado temos uma economia que chega a pagar, que não paga praticamente, não é? Em que muitos destes trabalhadores praticamente trabalham praticamente quase sem salário, não é? Muitas vezes a gente refere-se a este balde de arroz, é simbólico, não é? Trabalham por um balde de arroz, enquanto que aqui no Ocidente temos então, além de ordenados muito mais altos, que eu não estou a dizer que é bom ou mau, agora não estou a falar disso, mas que muitas vezes também têm um sistema de assistência e de segurança social muito mais alto. Ora, o que é que isto faz? O que é que isto produz? Isto acaba por produzir um desnivelamento assentado entre a produção, o poder de compra e o desemprego, com níveis muito elevados no Ocidente, comparada com estas economias na Ásia. Estão a ver? A história do livre comércio desenfreado, sem equilíbrios de controlo. Estão a perceber o que é este liberalismo levado ao excesso? Então, a palavra protecionismo tem vindo a ser diabolizada cada vez mais, mas esta palavra é simplesmente um sistema para proteger a economia e as trocas comerciais entre as nações, que é exatamente isso que Donald Trump está a fazer. Sem prejudicar os países mais pobres, o que não acontece atualmente com os tratados de livre comércio, como a Mercosul, por exemplo. E porquê que não vemos esses especialistas da televisão e esses comentadores a falarem dos tratados, por exemplo, como a Mercosul, que agora mesmo a União Europeia tentou fechar? A sua presidente, Ursula von der Leyen, tentou agora mais uma vez fechar. E agora também com a própria Índia também, não é? Com o tratado da Mercosul e com o tratado da Índia. Isto sim são tratados que, a meu ver, destroem completamente as economias ocidentais. Isto está provado por economistas e eu desafio qualquer especialista da televisão a vir-me dizer o contrário aqui no meu canal. E agora, continuamos. Os liberais doutrinários, eu vou chamá-los liberais doutrinários,
que seguem praticamente o liberalismo progressista, mas eu aqui vou chamá-los um pouco como o professor Olavo de Carvalho fazia, vou chamá-los liberais doutrinários. Os liberais doutrinários, ao liberalizar a economia, isso é muito importante vocês ouvirem isso, ao liberalizar a economia, reduziram o poder soberano dos Estados. Portanto, ao liberalizar a economia, reduziram o poder dos Estados. Aquilo que é chamado, na economia, o Estado mínimo. Reduziram o poder dos Estados com a ideologia do Estado reduzido ao Estado mínimo em vários países. Inconscientemente e sem saberem, o poder dos Estados, que eles reduziram ao Estado mínimo, estes liberais doutrinários, que não veem mais nada que senão o Estado mínimo, é por isso que eu digo que a iniciativa liberal, que já foi mais radical do que é agora, mas que são, eles não têm a noção do que é que eles pregam, em termos económicos, foi transferido, sem eles saberem, foi transferido para os grupos, os supergrupos económicos e multinacionais. E o que é que aconteceu ao fazerem isso? Reduziram o poder dos Estados, Estado mínimo. Transferiram essa economia, que foi transferida para algum lado, para os supergrupos económicos e multinacionais. Ao fazerem isso, prepararam o caminho para um superestado mundial. E um exemplo que nós temos é a BlackRock, que neste momento é considerado o terceiro maior PIB do planeta, a seguir aos Estados Unidos e à China. E a BlackRock não é um Estado, é uma multinacional, é um gestor de fundos, é uma empresa. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Portanto, os liberais doutrinários, sem saberem reduzir o poder dos Estados, ao ver deles, e a meu ver até com uma certa lógica, reduziram o poder dos Estados, com um Estado mínimo, que é melhor do que o Estado a controlar tudo, como é óbvio. Como o socialismo ainda é pior, atenção, eu aqui não estou a falar de socialismo, estou aqui a falar do liberalismo progressista. Mas ao fazerem isto, transferiram esse poder, porque alguém tem que ter o poder, os Estados deixaram de ter o poder, e quem passou a ter o monopólio são estes supergrupos mundiais. E o que é que estes supergrupos mundiais vão fazer? Preparar o caminho de um superestado mundial, gerido por esses grupos económicos. Mas, amigos, a segunda parte do século XX e inícios do século XXI é a história do nosso mundo ocidental e exatamente isto. E a União Europeia é o laboratório desta ideia que eu acabei de dizer. É exatamente isso que a União Europeia faz. Reduz o poder dos Estados, seus Estados-membros, e o poder fica nas mãos, por detrás da Comissão, o poder fica nas mãos desses grupos, como a BlackRock, como a Vanguard, como a State Street, como esses grandes grupos, como os gabinetes de conselhos, como a McKinsey, e todos esses grupos, todos esses gabinetes, toda esta gente fica com o poder. O poder vai para esta gente. Exatamente o que o professor Olavo de Carvalho, há 2 ou 3 anos, explicou num vídeo, antes de falecer, não é que ele faleceu, o nosso professor, exatamente o que ele explicou, meus amigos. Então é exatamente isto. E agora chegamos à pergunta: por que não sou liberal? É por causa disso, meus amigos. E porque transferir o poder dos Estados, é bom reduzir o poder do Estado, quando falamos em economia. É bom que a sociedade tenha uma sociedade civil grande. E é por isso é que o socialismo é perigoso. É perigoso. E eu aqui, mais uma vez, faço um apelo aos portugueses para ponderarem muito bem no dia das eleições o que é que vão fazer. Porque o socialismo, há mais de 40 anos, não digo 50 ou 51, mas há mais de 40 anos que o socialismo tem empobrecido completamente Portugal. Mas também temos que ter muito cuidado com a social-democracia e com os grupos e com os outros partidos que estão ligados, como o IEL e o CDS, já nem conta, não é? Mas o IEL, temos que ter muito cuidado, porque a outra vertente, este tal liberalismo doutrinário, ou liberalismo progressista, que eu vou já explicar agora a seguir, é muito perigoso também. Porque já é mais a favor da redução do Estado, mas depois também destrói as bases de uma sociedade. E quais são as bases de uma sociedade? É a sociedade civil. Por isso é que nós, os conservadores, e eu sou conservador, defendemos a sociedade civil. Que tem que haver associações, grupos da sociedade, aquilo que eu chamo os tais freios e contrapesos aqui, empregos de outra maneira, empregos no sentido de dar um certo equilíbrio para que não haja um super Estado socialista a controlar a vida do cidadão do nascimento
do berço até a cova, como eu costumo dizer, mas também para não existir o contrário, que é um Estado tão reduzido, completamente reduzido, e tudo nas mãos dos super grupos económicos, não é? Que é isso que também não pode acontecer. Tem que haver um meio termo. E o meio termo é a sociedade civil. É é um liberalismo, um pouco de liberalismo, mas com uma base conservadora e tradicionalista. Que é isto que eu defendo. E agora vamos a estas questões. Portanto, já vimos. Porque eu não sou liberal na questão económica? Já vimos. Reduzir o poder do Estado acaba por criar um super-Estado mundial nas mãos dos super-grupos económicos. E isto é comprovado pelas palavras do professor Olavo de Carvalho. Na questão dos direitos sociais, porque eu não sou liberal na questão dos direitos sociais? Quanto aos direitos sociais, os liberais doutrinários, aqui os nossos amigos liberais progressistas, ao ampliarem estes direitos, aumentaram as regras, as diretivas, para promulgar ainda mais regras e ainda mais diretivas, o que aumentou ainda mais regras, o que aumentou ainda mais diretivas e o que aumentou a burocracia e diminuiu ainda mais a liberdade dos cidadãos. Que é exatamente isto que hoje ocorre nas nossas sociedades. Vejam as regras e as diretrizes da União Europeia. Vejam bem a confusão de pontos e sobre pontos e sobre pontos e sobre pontos nos artigos sobre os tratados que eles têm. Com esta visão que eles têm dos liberais doutrinários, que eles têm lá muitos também, principalmente liberais progressistas. Mais direitos, mais regulação, mais controle e menos liberdade. Um cidadão sensato quer poucos direitos, mas direitos garantidos. Um cidadão estupidificado não vai ver absolutamente nada e vai estar mergulhado numa confusão burocrática e tecnocrática que nunca mais acaba, de regras e mais regras e mais regras e mais regras. Portanto, mais direitos garantidos, como eu disse. Uma quantidade gigantesca de direitos só vai aumentar ainda mais a opressão burocrática da própria sociedade. Mas, amigos, isto é facto. O que eu estou a dizer aqui não é novidade nenhuma, é facto. Agora, terceiro, porque eu não sou liberal na questão política. Então, já vimos porque eu não sou liberal na questão económica, porque eu não sou liberal na questão dos direitos sociais, e agora vamos ver porque eu não sou liberal na questão política. Os liberais doutrinários, ao liberalizarem a sociedade civil nas questões como a família, como a educação, o próprio meio académico, universitário, nos próprios meios de comunicação e na própria cultura, nos meios culturais, ajudaram a criar as bases de uma sociedade igualitária, atomizada, descaracterizada e desprovida de valores, bem como afastada das suas tradições históricas. Que é isto que define o liberalismo progressista. Portanto, o que é então o liberalismo progressista? Com as suas cores do arco-íris, não é? É, ao fim e ao cabo, o homem que se torna, assim, um ser apátrida, desconectado da sua história e das suas tradições. Um ser completamente individualizado, solto no mar gigantesco de incertezas, como disse uma vez Alexis de Tocqueville. Ao liberalizarem a família tradicional, portanto, ao liberalizarem a família tradicional, o que é que aconteceu? Os liberais doutrinários desmantelaram os próprios alicerces da sociedade. Ao liberalizarem a ética e os valores da sociedade tradicional, os liberais doutrinários, isto é, os liberais progressistas, criaram os fundamentos de uma espiritualidade vazia, desprovida das suas bases cristãs, e assim pode-se dizer que o liberalismo também está na origem do aparecimento da sociedade secularizada a tal ponto, muito bem visto em 1789, na Revolução Francesa, e depois na sua evolução radical de 1793, mas que acabou por descristianizar e desconstruir os absolutos morais da sociedade, criando o relativismo moral da própria sociedade. Ao liberalizarem o trabalho, vejam bem, ao liberalizarem o trabalho, os liberais doutrinários criaram a chamada flexibilização humana do trabalho. E
com isso, o próprio empobrecimento da sociedade. Ou seja, os despedimentos são muito mais fáceis e a proteção do trabalhador muito mais ameaçada. Já não existe o famoso tempo de casa, não é? Que antigamente nós dizíamos que era um estatuto, o tempo de casa, não é? Cada vez mais, este liberalismo doutrinário, este liberalismo progressista, também destrói estas fundações que foram conquistadas ao longo dos anos, dos séculos, não é? Ou seja, em resumo, o liberalismo doutrinário ou o liberalismo progressista tem destruído completamente os valores tradicionais da sociedade. Isto passa a ser não mais uma ideologia política, mas até passa a ser uma ideologia daquilo que eu chamo de desconstrução. Portanto, sem valores e sem princípios, o liberalismo torna-se uma mera ideologia semelhante ao socialismo. Eu vou repetir exatamente esta frase. Sem valores e sem princípios, o liberalismo torna-se uma mera ideologia semelhante ao socialismo. Isto é, um liberalismo progressista. E é exatamente isto que é o liberalismo progressista. Sem falar no que esta ideologia tem causado no tecido da sociedade. Porque haveria aqui muito mais questões. A questão principal como a da imigração. A imigração em massa descontrolada que a longo termo acaba por destruir o tecido demográfico de uma sociedade. E quando eu digo aqui destruir, estou aqui a destruir o tecido existente. Porque nós temos o nosso tecido demográfico aqui em Portugal, são portugueses. Sempre foi. Não é? A nossa nação chama-se Portugal. A nossa nação não se chama o nome de outro país. Nós somos portugueses. Moramos em Portugal, temos uma capital, que é Lisboa, e temos um país que se chama Portugal. Temos uma língua que se chama Portugal, temos uma cultura portuguesa, e não venham agora dizer que é, como eu vejo estas esquerdistas, que dizem que a nossa cultura é o café e a cerveja, porque quem diz isso nem merece aqui comentários, meus amigos. Temos uma cultura de mais de 2000 anos, 1900 anos, não é? É muito, muito tempo. Eu não estou a falar de 1143, estou a falar de uma cultura que vem antes dos romanos, que vem muito lá atrás, de povos que tiveram cá em Portugal, não é? Porque muita gente fala de que Portugal nasce em 1143, mas já havia cá, o povo português já estava bem cimentado em termos históricos e para mim o cristianismo teve uma importância muito grande e quando eu falo em Portugal falo em 2000 anos de cristianismo e não apenas 900 anos de história, não é? Como muitas vezes costumam dizer, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isso para não me perder? É exatamente isso que eu quero dizer. Nós somos portugueses e a imigração tem causado um sério problema. Esta imigração que vem de, digamos assim, civilizações completamente opostas à nossa, com religiões completamente opostas à nossa, e que a médio e longo prazo pode vir a criar problemas muito sérios em Portugal, se não for agora tomar medidas, mas é agora que as medidas têm que ser tomadas, não é daqui a 50 anos, é agora. E também esta ideologia do liberalismo progressista também tem causado sérios problemas nos jovens, nas ideias para os jovens, que são ideias completamente libertárias, ideias completamente desprovidas de regras, desprovidas de valores, desprovidas de princípios. Não é? Chega-se ao cúmulo dos suicídios terem aumentado por causa dessas ideologias woke nos jovens, do wokeismo, não é? Não vou estar aqui a explicar mais uma vez o que é, eu tenho bastante informação no canal, livros sobre isso. Então, apenas isso para o vídeo não ficar muito comprido, porque eu não sou liberal, meus amigos, eu não sou liberal e esta
ideologia que se transformou num liberalismo progressista é muito perigosa e nós temos que combater isto. Nós, todos, temos que combater isto, voltar às nossas raízes, aos nossos princípios, aos nossos valores, defender os nossos valores e por isso este canal é um canal conservador que luta contra todas estas loucuras, como eu chamo, e estarei sempre aqui para apresentar trabalhos aos meus amigos e para, digamos assim, tentar aumentar o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade também neste meio conservador. E mais uma vez espero que tenham gostado deste vídeo. Alguns trabalhos rapidamente que vamos estudar também. A esquerda mundial tem muito a ver com tudo o que eu falei, porque a esquerda está também na base do liberalismo progressista, porque foi a esquerda, os fundamentos da esquerda, que praticamente ocupam agora este espaço. A religião woke, eu farto-me de apresentar aqui o livro de Jean-François Bernstein, porque este é um monumento que está aqui, é um magnum opus, como eu costumo dizer, deste trabalho do francês especialista Jean-François Bernstein. E também um dos próximos livros que eu vou fazer, o Quarto Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, que também tem muito a ver com o liberalismo progressista, que está completamente, digamos assim, mergulhado também na própria igreja e no próprio cristianismo, como eu tenho apresentado alguns livros aqui no canal. Então, espero que tenham gostado mais uma vez. Um abraço e até uma próxima.